Olá, sejam muito bem-vindos aos Jovens e Cidadania, um programa cujo objetivo é chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante na construção da nossa sociedade. Mas para juntos abordarmos temas relacionados com esta questão, eu conto hoje com a ajuda da Nádia Matos, deputada municipal. Olá, Nádia. Olá, Inês. E também do professor Leonel. Olá, Leonel, mais uma Olá, vez. Inês. O tema do dia de hoje nós vamos falar sobre saúde e não é nada que seja novo, não é um tema que nós nunca tivéssemos abordado, mas a importância de continuar a abordar é mesmo esta, é refletir esta pertinência deste tema na nossa sociedade. Eu queria primeiramente referir primeiro a notícia que o Jornal Expresso diz: jovens e pessoas com rendimentos mais elevados fazem crescer seguros de saúde. De que maneira é que então o Sistema Nacional de Saúde está aqui representado? De que maneira é que os jovens têm? Por que razão é que isto está a acontecer, Leonel? Olá, Inês. Olá aos telespectadores. Olha, esta questão que se coloca é pertinente, como acabou de dizer, não é? O Estado e a Constituição consagram que é necessário que haja a garantia e dignidade da pessoa humana para todas as pessoas, ou seja, a saúde é um direito fundamental. Essa necessidade que há das pessoas recorrerem a um sistema privado, a um sistema que privilegia, não é? A pessoa, a família com o seguro de saúde, não é errada. Cada pessoa tem o seu rendimento e tem direito de recorrer àquilo que acha mais benéfico, mais ideal para a sua família. Mas quando há uma afluência significativa das pessoas a correrem a este sistema de saúde privado, e os seguros de saúde, isto demonstra que há uma certa fragilidade no nosso sistema de saúde. E, de certa maneira, alguma lacuna, não só fragilidade, mas são fragilidades que se refletem em lacunas. E neste sentido, Nádia, então quais são os principais desafios que atualmente o nosso Sistema Nacional de Saúde está a enfrentar? Eu penso que a nível de reestruturação, o nosso Sistema Nacional de Saúde há muitos anos que é negligenciado, que pela falta de efetividade de médicos e pela falta do Estado conseguir segurar cá os médicos e dar, não só aos médicos, mas toda a classe, de dar condições para as pessoas ficarem em Portugal com salários adequados àquilo que exercem, às funções que exercem. Isso acaba por fazer com que pessoas, com que os nossos formados, com que os nossos médicos, enfermeiros, acabem por sair do nosso país em busca de melhores salários e condições laborais também melhores, e isso é que tem ao longo destes últimos anos fragilizado o nosso Sistema Nacional de Saúde e por isso hoje nós temos, eu consigo perceber que há um esforço por parte do Governo de conseguir resolver certas questões, só que está tão mal, está tão deteriorado, está tão partido que é lógico que não se vai consertar as coisas em um ano, nem dois, vão ser preciso muito mais tempo e muitas medidas e muita gente a trabalhar para o mesmo objetivo. Nós estamos a falar de um Sistema Nacional de Saúde que a maioria dos hospitais não tem funcionado acaba por ser uma implementação de estruturação, não tem funcionado nestes últimos anos por parte do Governo, e portanto acho que é necessário nós não eles, enquanto Governo e Executivo, tem que pensar em estruturar a coisa da melhor forma, porque de facto as pessoas estão a necessitar de cuidados de saúde e não os conseguem ter. Nós temos os hospitais, mas não temos os médicos, ou muitas vezes até temos médicos, mas os hospitais estão em péssimas condições ou não oferecem os serviços que deveriam oferecer, e isso acaba por ainda fragilizar mais o Sistema Nacional de Saúde e acaba por fazer, como o Leonel tinha falado também há pouco, fazer com que as pessoas acabem por migrar para o sistema privado de saúde. Ou seja, a pessoa paga, mas ao menos tem acesso a cuidados de saúde em condições. E essa é que é a questão, é que nós não temos um sistema de saúde que nos valha. Apesar dele ser muito bom e ser uma valência muito boa e nós temos realmente que cuidar do Sistema Nacional de Saúde, só que está tão deteriorado que precisa mesmo de acompanhamento sério e de uma reestruturação completa nas estruturas do Sistema Nacional de Saúde, que partem do Ministério da Saúde e que depois vêm para as estruturas dos hospitais. Se não houver esta facilidade do Governo chegar a contacto com as estruturas dos hospitais, acaba por ser o que nós temos visto, que é vermos os sindicatos e as ordens dos médicos com uma série de greves que nós não retiramos a legitimidade
as fazerem, mas que acabam por ainda fragmentar mais o acesso dos utentes aos cuidados básicos de saúde. E é isso que nós estamos a falar. A saúde é um direito, não é? Que nos pertence e que não é gratuita porque nós pagamos bastantes impostos em Portugal. Portanto, nós temos que referir que o Sistema Nacional de Saúde, exatamente, é gratuito, mas nós pagamos. Portanto, não é completamente gratuito. Por nós, então. Exatamente, é mantido exatamente pelos contribuintes e pelos portugueses e todos aqueles que contribuem ativamente na nossa sociedade, e é mantido dessa forma. Agora que não é gratuito, não é, de facto, não, porque nós pagamos. Então também temos que exigir que hajam condições básicas que consigam assistir estas nossas necessidades enquanto utentes, porque de facto a maneira como está neste momento o Sistema Nacional de Saúde é completamente degradante. Acho que é essa a palavra. Sendo assim, poderíamos dizer então que o sistema está em estado de alerta quase. É, exatamente, acaba por ser porque se nós nos dirigimos a um hospital e não conseguimos ser atendidos, isto é bastante grave. E felizmente eu não tenho nenhum caso, comigo nunca aconteceu, mas conheço pessoas em que tiveram que esperar quase 24 horas para ser atendidas. Isso é muito grave. Uma pessoa que já está debilitada, fazer aquela espera e muitas vezes que não é adequada e em lugares que não são adequados, nós estamos a tratar a saúde, e a saúde é algo frágil, e estamos a tratar isto como se fosse quase uma coisa banal, e que não é. Tem que exigir das pessoas, dos próprios profissionais de saúde, que eu tiro o chapéu porque vejo que estão quase a fazer omeletes sem ovos. É muito complicado trabalhar muitas vezes nas condições que trabalham e que mesmo trabalhando no Sistema Nacional de Saúde há muitos que acabam por gastar demasiados recursos próprios para conseguir que as coisas funcionem, e que nós temos também que agradecer esse esforço deles, mas que de facto o Governo tem que fazer alguma coisa rapidamente, tem que chegar a consenso com as ordens dos médicos e com os sindicatos, porque a maneira como nós estamos a olhar para o paradigma da saúde em Portugal e a ver que faltam hospitais, que faltam médicos nos centros de saúde, e nós temos que ver que nas zonas rurais este alerta ainda é mais alarmante e a realidade ainda é mais gritante neste sentido. Portanto, há um esforço que está a ser feito e que nós não invalidamos, mas que necessita de muito mais, porque nós estamos a viver num Sistema Nacional de Saúde em Portugal completamente fragilizado, e que é mesmo tempo colocar mãos à obra e trabalhar, mas com efetividade, não é? Que hajam medidas que realmente sejam consagradas, que efetivem melhorias e que não sejam só coisas banais só para tapar os olhos e atirar-nos areia para os olhos para fingir que está tudo bem, quando não está. Exatamente. E só quem está mesmo no meio ou passa muito tempo é que sabe a realidade dos hospitais, dos centros de saúde, o que é que nós estamos a experimentar neste momento, mais do que experimentar, a vivenciar. Sendo assim, Leonel, nós poderemos dizer que o Sistema Nacional de Saúde atualmente não está de maneira nenhuma adaptado às necessidades da população portuguesa, nas suas faixas etárias, desde crianças, jovens, adolescentes antes e até a população idosa. Há uma grande preocupação com a população idosa, tendo em conta que são pessoas que deram muito da sua vida, do seu trabalho para a sociedade que temos hoje. Mas há também a necessidade de se trabalhar para a manutenção da saúde, tanto das faixas etárias mais baixas, como, por exemplo, as nossas crianças, e também os jovens, que os jovens precisam de trabalhar, mas precisam ter a saúde assegurada. Como falámos aqui, a saúde é um direito fundamental. Mas quando falamos acerca do Sistema Nacional de Saúde, precisamos perceber que existem várias componentes, várias variáveis que combinadas podem assegurar o Sistema Nacional de Saúde. Faltam profissionais, tal como a Nádia frisou, precisamos criar medidas para garantir que esses profissionais, depois de se formarem, tenham condições atrativas para se manterem em Portugal, para conseguirem... Eu tive a oportunidade de ver uma reportagem de uma cadeia televisiva em que hospitais na Inglaterra e na Alemanha são constituídos essencialmente por profissionais portugueses, ou seja, há uma cota significativa. Claro. Isto acontece porque essas pessoas não têm as condições básicas para se manterem, os ordenados e outras condições, e acabam por sair. Então falta aqui refletirmos todos e criarmos medidas efetivas para alavancar o nosso sistema de saúde. Até porque a saúde é um papel importante na nossa sociedade. Ninguém vive muito sem uma boa saúde. Mas nós então, antes de continuar o desenvolvimento deste tema, vou pedir então à doutora Luísa que possa abordá-lo à luz da nossa Constituição da República Portuguesa.
Nós hoje vamos falar do direito à saúde, do direito à proteção da saúde. Quando falamos em saúde e direito à proteção da saúde, falamos num direito fundamental, um direito que assiste a todos os cidadãos, como nós vamos ver. Um direito que assenta em princípios fundamentais e basilares da Constituição da República Portuguesa e que tem que ser garantido de forma igual e para todos. Olhando logo para o artigo 1º da Constituição, diz-nos que Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana. Ou seja, a dignidade da pessoa humana é o patamar principal a partir do qual todos os direitos fundamentais têm que ser garantidos, onde se inclui o direito à saúde. Se não for garantida a proteção da saúde de todas as pessoas, o que nós temos é uma ausência de dignidade da pessoa humana. Se não houver dignidade da pessoa humana, então não temos República Portuguesa, porque este é um princípio fundamental que vai a todos os direitos, liberdades e garantias, bem como a de todos os direitos económicos, sociais e culturais. Olhando para o artigo 2º, diz-nos que a República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão, organização política democrática e no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais. Portanto, o Estado de Direito Democrático só existe se houver a garantia da efetivação dos direitos e das liberdades fundamentais. E quando falamos de saúde, temos que olhar, em primeiro lugar, para o artigo 67, que nos fala da família e que nos diz que a família, como elemento fundamental da sociedade, tem o direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros. Ou seja, a realização pessoal dos membros das famílias portuguesas só é possível se houver proteção da saúde, sendo que a própria Constituição protege no artigo 69 a infância, no artigo 70 a juventude, no artigo 72 a terceira idade. Portanto, o direito à proteção da saúde não pode ser visto isoladamente. Ele tem que ser garantido para que as famílias portuguesas sejam garantidas e para que todos os seus elementos consigam ter dignidade de pessoa humana. O que é que a Constituição nos diz em concreto sobre o direito à proteção da saúde? Olhando para o artigo 64, diz-nos: todos têm direito à proteção de saúde e o dever de a defender e de a promover. O direito à proteção da saúde é realizado, a linha A, através de um Serviço Nacional de Saúde universal e geral, tendo em conta as condições económicas dos cidadãos, tendencialmente gratuito. A linha B, pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam designadamente a proteção da infância, da juventude e da velhice, cá está, e pela melhoria sistemática de condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física, desportiva, escolar e popular e ainda o desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas de uma vida saudável. O número 3 deste artigo diz-nos: para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado. Ou seja, é o Estado que tem que garantir prioritariamente a linha A, garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação. A linha B, garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país, e aqui eu vou frisar, de todo o país, em recursos humanos e unidades de saúde. Portanto, do norte a sul, centro, todo o país tem que ter garantido pelo Estado recursos humanos e unidades de saúde. A linha C, orientar a sua ação para a socialização dos custos dos cuidados médicos e medicamentosos, e tem toda uma série de obrigações que incumbem prioritariamente ao Estado. Para quê? Para proteger a saúde das famílias portuguesas, de todos os membros das famílias portuguesas. Este artigo está ainda mais concretizado na Lei de Bases de Saúde, que é muito taxativa relativamente aos direitos e aos deveres dos cidadãos, bem como àquilo que incumbe ao Estado. Se nós olharmos para a base 1 do direito à proteção da saúde, diz: o direito à proteção da saúde é o direito de todas as pessoas gozarem do melhor estado de saúde físico, mental, social, pressupondo a criação e o desenvolvimento de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam níveis suficientes e saudáveis de vida, de trabalho e de lazer. Sendo que o número 4 desta base diz-nos que o Estado promove e garante o direito à proteção da saúde através do Serviço Nacional de Saúde, dos Serviços Regionais de Saúde e de outras instituições públicas, centrais, regionais e locais. E se nós formos aqui à base 6, diz que a responsabilidade do Estado pela realização do direito à proteção da saúde efetiva-se primeiramente através do SNS, ou seja, continuamos aqui com esta tarefa do Estado de garantir o Serviço Nacional de Saúde.
A base 20 fala-nos diretamente do Serviço Nacional de Saúde e diz-nos que o Serviço Nacional de Saúde é um conjunto organizado e articulado de estabelecimentos e serviços públicos, prestadores de cuidados de saúde, dirigido pelo Ministério responsável pela área de saúde, que efetiva, e aqui é muito importante, a responsabilidade que cabe ao Estado na proteção da saúde. Este Ministério tem que garantir aquilo que o Estado tem que fazer. O SNS pauta a sua atuação pelos seguintes princípios: universal, garantindo prestação de cuidados de saúde a todas as pessoas sem discriminação; geral, assegurando os cuidados necessários para a promoção da saúde, prevenção da doença e tratamento e reabilitação dos doentes; a linha E, equidade, promovendo a correção dos efeitos de desigualdade no acesso aos cuidados; a linha F, qualidade, visando prestações de saúde efetivas, seguras e eficientes com base na evidência, realizadas de uma forma humanizada; a linha C, proximidade, garantindo que todo o país dispõe de uma cobertura racional e eficiente de recursos de saúde. E aqui eu tenho que insistir porque, efetivamente, em Portugal, a lei obriga, e a Constituição, a que haja uma cobertura nacional. Se existe ou não, isto é a questão que aqui fica no ar. Sendo que, para terminar, gostaria de dizer que as pessoas têm o direito, está na base 12, de proteção da saúde com respeito pelos princípios da igualdade, não discriminação, confidencialidade, privacidade, a aceder aos cuidados de saúde adequados à sua situação, com prontidão e no tempo considerado clinicamente aceitável, de uma forma digna. Portanto, cá está mais uma vez a dignidade da pessoa humana, a escolher livremente a entidade prestadora dos cuidados de saúde na medida dos recursos existentes, mas que nós já vimos que a Constituição e a lei dizem que tem que ser em todo o país, portanto, isto nem deveria ser uma questão, sendo que isto é uma tarefa fundamental do Estado, como diz no artigo 9º da nossa Constituição, e que o Estado tem mesmo que cumprir, porque senão tem que ser responsabilizado pelas vias que estão disponíveis a todos os cidadãos. O artigo 9º diz-nos que é uma tarefa fundamental do Estado garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático, dignidade da pessoa humana; a linha D, promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais. E, portanto, os portugueses têm que conhecer os seus direitos, saber exercê-los, para que o Estado os possa ser obrigado a cumprir e para que haja uma proteção à saúde para todas as famílias. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Luísa, pelo seu comentário. E nós vamos pegar aqui no desenvolvimento do tema. Eu queria perguntar-te, Nádia, nós vemos ao longo do tempo sempre medidas a serem implementadas, sempre com o objetivo, pelo menos são faladas, que o objetivo é para melhorar o sistema, melhorar os serviços e garantir mais condições aos profissionais. Mas será que essas medidas que estão a ser implementadas estão a ter efetivamente resultados ou estão a servir mais como vamos tapar aqui para não falarem mais sobre o tema, ao menos estamos a fazer alguma coisa? Pois, eu acho que vai um bocadinho de encontro a essa ideia que acabaste de referir, que é, estão a ser feitas coisas, porque nós não podemos alegar que não está a ser feito nada, porque são implementadas medidas. Só que se são suficientes, eu acho que não, pelo menos no meu ver, como utente do Sistema Nacional de Saúde, eu acho que falta muita coisa, falta não só aquilo que nós referimos a nível de recursos humanos que são necessários, mas também faltam os outros recursos, não é? E os hospitais têm muitas carências de equipamentos e de formas que acabem por ir de encontro a colmatar essas falhas que existem, e não havendo forma ou investimento, é muito difícil se investir no Sistema Nacional de Saúde se não há quem invista nele. Por isso é que o sistema privado cresce, porque tem investidores, porque há retorno. É um dos sistemas que mais dá de retorno, aliás, economicamente, porque existe investimento e existe procura, então as pessoas vão pagar o que for necessário para terem acesso a uma saúde com qualidade. E pelo aquilo que nós temos visto nos últimos anos, por esta descredibilização do Sistema Nacional de Saúde, acabou por fazer com que estes grupos privados cresçam, e a mim ninguém me consegue convencer do contrário, que isto é tudo combinado, e isso tem resultados efetivos depois na vida das pessoas, porque nós estamos a falar de pessoas que, já nem vou falar nos idosos como falámos há pouco, mas no caso das grávidas, que é uma coisa que nem há palavras para descrever onde é que uma mulher vai dar à luz, vai fazer o seu parto em condições
Devia ser a última preocupação de uma grávida, mas já está a entrar nisso. Sim, quer dizer, as pessoas quase que antes de quererem formar família têm que pensar, será que há hospitais onde eu possa ter a criança? Será que há creches que vão ter os meus filhos? E depois é essa questão, sim, essa então ainda é pior, eu acho. A pessoa começa a pensar numa série de questões que dependem do Estado, ou seja, não depende de nós, porque nós não vamos abrir um hospital sozinhos, nem ninguém vai fazê-lo. São questões que dependem maioritariamente do Estado e o Estado não está a suprir essa necessidade, porque entendemos que nos últimos talvez 20 anos existe esta descredibilização. Se os sistemas têm sido constantemente atacados e destruídos, nós temos também que compreender que as coisas não são reerguidas do dia para a noite e são necessários realmente muitos esforços e que as pessoas se munam de muitas estratégias para conseguir alcançar esses objetivos, mas que é uma tarefa completamente assim, exacerbada, de difícil, porque é muito complicado gerir tudo isto e nós estamos a falar de pessoas e dos ânimos das pessoas, estamos a falar de pessoas que se chegam ao Sistema Nacional de Saúde não têm acesso, mas se eu for ao privado sou logo atendida, então os seguros de saúde disparam, quem é que ganha com estas coisas? Quais é que são os grupos económicos que estão a gerar, que estão a faturar bilhões de euros, aliás, através desta falta do Sistema Nacional de Saúde? Porque isso é algo que pertence ao Estado a dirigir e é algo que pertence ao Estado tutelar, essa tutela no Sistema Nacional de Saúde, e que não tem sido feita em condições. O povo está descontente, está chateado e com razão, as pessoas estão completamente desacreditadas nos políticos porque eles têm feito um péssimo serviço aos portugueses e, portanto, há essa necessidade de haver pessoas que realmente se levantem onde estão, quer seja na política, quer seja nos representantes dos sindicatos, quer seja nas ordens dos médicos, as pessoas se levantem e exijam que sejam implementadas medidas, não é só para o bem delas, é para o bem de todos, porque nós todos fazemos parte dessa sociedade que necessita de cuidados de saúde e que vai à procura deles, onde quer que eles estejam. E nós não podemos esquecer de um ponto importante, são todas as outras áreas que acabam por influenciar a procura aos hospitais. Focando aqui, por exemplo, numa faixa etária que é a população idosa, nós sabemos que uma das causas que levam um idoso a ir a um hospital, a ir a uma urgência, é também a solidão. E nós não podemos tirar isto de fora. Sim. Porque o que é que a solidão leva uma pessoa à urgência? A solidão, e já há muitos casos efetivados nesse sentido, de que um idoso que se sente sozinho, não tem apoio, não tem uma rede de apoio por trás, ele próprio vai ao hospital porque lá vão-me dar atenção. Lá eu vou ter... Leonel, de maneira é que nós estamos aqui a ver que o Sistema Nacional de Saúde está a ser afetado não só pelo que está a acontecer dentro dos hospitais, mas na falta de reestruturação que há na nossa sociedade que previne estes episódios. Claro, queria me ater antes à questão que a Inês colocou, a Nádia, referente ao funcionamento efetivo do SNS. Vou-lhes dar um exemplo em relação a... Tem-se feito uma comunicação efetiva para que as pessoas recorram à linha do SNS 24. Efetivamente, mas falta literacia em saúde, porque as pessoas não sabem. As pessoas querem, quando têm algum sintoma, sentem alguma coisa que lhes faça sentir-se mal, as pessoas querem alguma resposta. E as pessoas têm que perceber qual é a necessidade de recorrer ao sistema de saúde, ou ao centro de saúde, ou ao hospital, e qual é a necessidade de ligar para o SNS 24. Mas as pessoas não têm essa informação. As pessoas chegam até à porta dos hospitais e das urgências, depois estão obrigadas a contactar o SNS 24 para validar, para enviar um código para permitir que as pessoas tenham acesso à saúde. Mas as pessoas não foram informadas, não foram educadas, não houve aí um processo pedagógico que permitisse as pessoas compreenderem realmente, olha, estou-me a sentir assim, será que há necessidade de ir a um hospital, será que há necessidade de ir ao centro de saúde, ou posso primeiro contactar o SNS? Porque se as pessoas não souberem, as pessoas vão logo em primeira instância entrarem em pânico. A questão que colocou, Inês, em relação... Está comprovado cientificamente, os idosos são uma faixa etária que merece uma necessidade especial, tal como as crianças. E também já foi comprovado cientificamente que a doença evolui, não é? Mediante... Se a pessoa tiver pessoas próximas que dão apoio, que dão suporte, a doença pode até mesmo regredir, porque só o estado de ânimo da pessoa pode contribuir significativamente para a melhoria ou para o avanço da doença. Não havendo, as pessoas acabam por adoecer cada vez mais. Certíssimo. Muito obrigado mais uma vez, Leonel e Nádia, pelo vosso contributo. Lá em casa continuamos a informar-vos que este é o nosso objetivo. Quero convidar a acompanharem-nos no YouTube, também visitar o site Você é que Decide, onde estas temáticas e outras estão mais desenvolvidas, e convido para estarem no próximo programa com mais comentadores. Até lá.